Olá, seja bem-vindo. Saiu o relatório do Juro 11, mês de fevereiro. Vamos acompanhar como é que foi esse mês aqui, como é que andou o IMAB 5, ao qual esse fundo é redeado parcialmente. Começamos sempre por esse diagrama geral, onde a gente acompanha quanto o fundo gerou, quanto ele pagou e quanto foi para a reserva, né? Então temos aqui basicamente uma evolução no nível de reserva em relação ao mês anterior. O fundo está hoje com R$ 3,14 de reserva, né? Lembrando que tanto o CDI quanto o juro da Esparta, eles pagam apenas acima do valor de R$ 100, tá? Então estamos com R$ 3,14 de reservas. O fundo gerou um equivalente a R$ 2,20, o que representaria um dividend yield de 24,5% em relação à cota mercado, e ele pagou o equivalente a R$ 1, que representa também o equivalente a 11,2% anualizado, né, relativo à cota mercado também, que está em R$ 107,60 centavos no fechamento do mês de fevereiro. Então, gerou 2,20, pagou R$ 1, e o restante, 1,20, ele colocou na reserva dele, seguindo a linha com aquela premissa do fundo de aumentar o quantitativo da reserva. Então, o fundo vem fazendo isso, já conta com essa reserva de R$ 3,14, que pode ser utilizada a qualquer momento, né? Então, isso aí é uma reserva disponível para atravessar algum período mais complexo aí e seguir remunerando os cotistas. Bom, tendo em vista a parte de pagamento, vamos olhar a rentabilidade no detalhe desse fundo aqui e depois a gente vai para a carteira dele. Então, trouxe alguns comparativos bem interessantes, além do relatório também, para a gente entender a sistemática de pagamento do fundo e como é que foi esse mês em relação aos demais. Primeiro de tudo, né, o fundo pagou esse R$ 1 aqui, e a parte bastante importante do relatório é essa que ele nos relata, que a expectativa é manter um ritmo de distribuição mensais de pelo menos R$ 1 ao longo desse primeiro semestre, né, então já temos um guidance mínimo, né, pelo menos R$ 1, no mínimo R$ 1. No entanto, tendo em vista o tamanho da reserva acumulada, estamos avaliando o valor incremental nos próximos meses, né? Então, pode vir a ter um incremento na rentabilidade desse fundo aqui nos próximos meses. Desde os últimos 12 meses, né, a rentabilidade dele está em 14,2%, ganhando do IMAB 5, ganhando do CDI também, que no mesmo período ficou em 12,7%. Então, essa linha geral da remuneração, aqui, tendo vistas ao resultado de fevereiro, foi um resultado bastante bom, 1,55% acima do IMAB, né? Então, esse é um valor bastante do IMAB 5, ou seja, é um valor bastante expressivo, né? Então, além do ganho do IMAB 5, teve também esse ganho adicional que a gente vai investigar aqui no detalhe o porquê desse ganho. Então, todo mundo lembra, né, que esse fundo aqui, ele tem hedge parcial pelo IMAB 5. Então, esse hedge ele funciona de maneira, por exemplo, seria o equivalente a você trocar o risco de um título de 10 anos por o risco de um título de 2 anos. Afinal de contas, você redeia, você troca esse risco aí e você tem em mãos um risco equivalente de um título mais curto, um título equivalente a IMAB 5, que é a cesta de produtos CNTNBs com duration menor que 5 anos. Então ele faz essa troca justamente para acompanhar o IMAB 5, pelo fato do IMAB 5 ter performado muito bem no último ano, nos últimos períodos, a gente vem analisando realmente isso, o IMAB 5 tem performado bastante bem, pois em momentos onde o mercado está assim, tem incertezas, né, as pessoas normalmente procuram por produtos mais curtos para ter uma visibilidade do dinheiro no menor prazo, ou seja, títulos mais curtos. Bom, tendo vista isso, né, veja, o IMAB 5 ele tem um rendimento de 0,6 positivo, tá? E o acumulado do mês, hoje, se a gente pegar aqui o IMAB 5, né, a taxa média dele anualizada, né, ela está em IPCA mais 5,7. Então é essa taxa que a gente percebe aqui no gráfico da direita aqui embaixo, né, IPCA acumulado de 4,6, mais o carrego do IMAB 5, que está em 5,7, tirando efeito na marcação, aqui relativo aos últimos 12 meses, ele representa um valor de base para esse fundo aqui de 10,4. Então, é assim que funciona essa indexação ao RED do IMAB 5. Ele já tem esse valor de saída, que anualizado está dando em 10,4 nos últimos 12 meses aqui, tá? Sobre esse valor de saída, que é essa barrinha que eu marquei de verde aqui, ele vai pegar essa barrinha de saída, que é o valor que ele já tem em vistas por garantia, por ser redeado ao IMAB 5, ele vai ter o IMAB 5, né? Então, é um valor que acompanha o índice, tá? Então, ele já tem esse valor de 10,4. Sobre isso, ele agrega as próximas barrinhas, essa azul escura, que seriam os componentes carrego de crédito, marcação de crédito, enfim,
Isso é muito relativo a capturas de gestão ativa que o fundo faz, em depender de situações benéficas do mercado, desde que o mercado permita isso, né? Ou seja, desde que a gente tenha duas situações, ou marcação de crédito, marcação no mercado jogando para positiva, ou marcação de crédito jogando para positiva também, o fundo pode sim capturar esses ganhos e assim o tem feito. Isso resulta nessa rentabilidade total dele de 20% nos últimos 12 meses, né? Então, quando a gente analisa isso em forma de DRE, fica mais fácil entender essa DRE simplificada em regime de competência, tá? Então, o IMAB, a gente viu que ele foi 0,6%, tá? O IMAB constituído de IPCA mais carrego, ele teria sido até mais alto, né? Ele teria sido até 1% aqui. Mas aí teve a marcação do IMAB que jogou contra nesse mês de fevereiro aqui, e acabou totalizando apenas esse 0,6% de ganho no mês. Apenas, né? Mas ganhou praticamente o CDI. E outro fato importante que eu trouxe aqui, né? Não é apenas isso, né? Perceba que ele ganhou o IMAB 5 nesse mês específico, ganhou do IMAB, ganhou do CDI também, né? Então a gente tem essa visibilidade aqui, perceba que eu comentei com vocês, a linha vermelha é o IMAB 5, a linha verde é o IMAB, então os títulos curtos eles estão tendo menos volatilidade, menos efeito de marcação do que os títulos longos, né? Então eles têm tendido nos últimos meses a realmente ter essa entrega beneficiada. Por isso que esse hedge do IMAB5 para o juro 11 ele funcionou melhor em termos de rentabilidade em referência aos demais fundos que basicamente acompanham o IMAB ou uma NTNB de referência que normalmente tende a prazos de duration mais longas, tá? Então esse é o X da questão. À medida que ele redeia pelo IMAB 5, ele captura esse ganho aqui de menor volatilidade, tá? E de mais rentabilidade nesse momento específico que estamos atravessando. Então, acaba sendo uma estratégia bastante defensiva que a Sparta adota, né? Já adotou outras estratégias antes, mas essa, para esse momento, realmente tem se mostrado uma estratégia bastante vencedora, tá? Então, a gente viu aqui todo esse contexto, mas falta a gente fechar a DRE. Aqui teve mais 1,6% de ganho que ele agregou nisso aqui, através do efeito carrego de crédito e marcação de crédito. Aí a grande pergunta, marcação de crédito, foi o quê? Foi a marcação de crédito jogou contra? Como que a marcação jogou contra? Se as NTNBs andaram praticamente de lado durante o mês inteiro. Então, basicamente, não foi um efeito de marcação de crédito por alteração na taxa das NTNBs, né? Isso não aconteceu em grande escala no mês de fevereiro. Mas existem outros aspectos que também influenciam nisso. Inclusive, a gente já falou disso no vídeo do CDI da Sparta, que saiu, foi lançado ontem, né? A gente falou sobre essa mesma temática, ou seja, a temática aqui seria basicamente o spread das debêntures presentes no portfólio. Se esse spread tende para compressão, então você tem essa captura, o preço unitário aumenta, você tem ganhos por marcação, né, de crédito. Então, no contexto geral, foi isso que também ajudou, né, esse fundo a estar rentabilizando esse 2,20 que a gente comentou agora há pouco. Beleza? Então a gente viu a rentabilidade aqui, exploramos mais os porquês disso, a diferença entre IMA5 e IMAB, as vantagens de se estar redeado pelo IMAB5, esse é o único fundo que tem hedge pelo IMAB5, os demais ou eles acompanham o NTNB de referência ou ele é redeado 100% pelo CDI, tá? Então é um diferencial do fundo aqui da Sparta, realmente, esse posicionamento. Relativo à emissão, como é que anda a emissão? A gente vem acompanhando aqui nos 3 últimos meses, a gente viu aqui todas as debêntures que foram adicionadas mês a mês, né? A gente viu que o fundo buscou posições com carrego interessante. Aqui no mês de dezembro, ele alocou 12 novas debêntures aqui, colocou para dentro do portfólio, teve bastante saneamento, a gente viu distribuição de energia também. Ele colocou bons spreads para dentro do portfólio, colocou também durations interessantes, né? Então aqui está a lista de debêntures que entraram para dentro do portfólio, que a gente já viu nos relatórios anteriores, tá? Bastante pulverizado aqui, bons créditos, né? E em janeiro ele aproveitou aqui o dinheiro em caixa e ele comprou mais 5 debêntures, também vimos quais foram aqui, olha só, geração, teve aqui também mais saneamento, transmissão de energia, enfim, essas foram as aquisições que a gente teve no mês de janeiro. E agora, para o mês de fevereiro, ele não fez grandes movimentações. Basicamente, ele comprou uma posição a mais, que foi essa KGS, saneamento, e ele zerou posição na Jales Machado e na 3R, né? Então, o fundo fez essas movimentações sem grandes alterações no nível de spread. Também não adianta a gente olhar o spread agora, porque ainda está em processo de alocação, tá? Então, esse spread duration tende a mudar até o final da alocação. A gente vai retornar possivelmente no próximo mês
para ver como que ficou esse spread após a integralização total dos recursos captados na emissão, né? Ou seja, esse fundo já estará conformado com 1 bilhão e 100 milhões de reais no relatório do próximo mês. Esperamos que esteja, e aí a gente já comenta sobre isso também. Mas, em suma, o fundo, ele possui caixa, né? Se a gente analisar aqui o caixa dele e as aplicações que ele tem aqui em renda fixa também, guardadas, elas totalizam basicamente 16,9% do PL. Isso representaria basicamente 186 milhões de reais, né, para ele estar alocando. E o fundo justamente nos relata isso no segundo parágrafo aqui, ó. Com isso, terminamos o mês com uma alocação maior em caixa, com o objetivo de realocar em ofertas primárias já mapeadas para o começo de março. Então, de fato, ele está esperando alguns lançamentos de emissões e ofertas primárias que estão para sair nesse mercado de debêntures aqui, para comprar boas posições com esse dinheiro que ele já está separado aqui no mercado primário durante o mês de março, né? Então é isso que a gente vai ver no relatório, quando fechar, sair o relatório de março, nos primeiros dias de abril, a gente vai ter essa visibilidade de quais as posições ele adquiriu preferencialmente no mercado primário aqui. Na área de membros, a gente mostrou todo o pipeline de emissões do mercado primário para esse ano, quais são as áreas mais privilegiadas, quais são os spreads, né? E a gente fez esse exercício juntos também para a gente ter essa visibilidade. Mas sim, tem boas ofertas no mercado primário, e se o fundo realmente guardou dinheiro para isso, né? Certamente ele está mirando em melhorar esse portfólio aqui. Bom, relativo ao portfólio, também não adianta muito a gente explorar ele, porque ainda vai mudar, tem bastante caixa, veja, né? Tem bastante do percentual alocado em caixa aqui, mas relativo às posições, geração, saneamento, telecom, logística são as posições principais. Relativo a ratings, também vai mudar depois do fechamento da alocação, mas o fundo continua sendo mais de 90% acima de AA-, né? Ou seja, um excelente rating. Então, galera, fico por aqui com esse resumo geral. A gente viu a geral do fundo, viu a rentabilidade, a geração, viu o aumento das reservas, a gente viu o rendimento dele, qual foi o efeito de estar redeado pelo IMAB 5. Além disso, a gente viu os efeitos, na verdade, da compressão de spread de crédito beneficiando o regime contábil desse fundo aqui. A gente viu que ele vendeu apenas uma posição, comprou apenas uma posição, vendeu duas, e ele tem 186 milhões aqui separados para alocar no mercado primário em boas emissões, boas ofertas e bons produtos. O vídeo de hoje era isso, galera. Grande abraço para vocês e até o próximo.